Olá, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de história? Vamos nessa? Então, na aula passada nós falamos sobre a Primeira República no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil? A gente viu da proclamação de 1889 até 1930, todo o contexto da Primeira República, envolvendo a primeira, dentro do contexto da Primeira República, envolvendo a República da Espada e envolvendo a República das Oligarquias ou dos Coronéis. Bom, hoje a gente vai falar de Europa. Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o Brasil passava pela Primeira República, lá fora a gente vai ter um grande conflito mundial. Na verdade, nós vamos ter um grande conflito mundial e uma grande crise econômica que vai pegar esse contexto da Primeira República, tá bom? A Primeira Guerra Mundial é o primeiro assunto que nós vamos estudar. A Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e ela termina em 1918. Tá? A gente tem a Primeira Grande Guerra envolvendo vários países, envolvendo continentes diferentes, tá bom? E essa guerra aconteceu por quê, professora? Primeiro, ela foi uma guerra imperialista. Haviam várias potências, vários países disputando três coisas principalmente: mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Eles queriam mercadorias. Na verdade, eles queriam matéria-prima para produzir mais mercadorias, eles queriam gente para trabalhar, mão de obra barata, né, não qualificada, e eles queriam gente para consumir os produtos que eles estavam fabricando. Então, eles iam em busca dessas três coisas: encontrar matéria-prima, encontrar mercado consumidor e encontrar fonte, né, de matéria-prima, mercado consumidor e encontrar mão de obra barata, tá bom? Esse imperialismo, ele se deu sobre essas potências principalmente europeias, sobre os continentes asiático e africano, tá bom? Então, a gente tem essa expansão com objetivos de lucro, né, capitalista aí nesse contexto, tá bom? Principalmente sobre a Ásia e sobre a África. Bom, nesse contexto aí, de rivalidades vão acontecer, disputas entre potências por conta de território, por conta de fonte de matéria-prima, né, ser um território rico em matéria-prima, por conta de ser território em região estratégica. Então, se tem matéria-prima, se é fonte de matéria-prima ali, se tem mão de obra barata, se é território de interesse de mais de uma potência, nasce rivalidade, nasce conflito, nasce aquele rancinho entre as potências, tá bom? Então, a gente vai ter rivalidades entre a Inglaterra e a Alemanha, por conta aí de disputar qual dos dois tinham a melhor indústria, produziam mais, disputavam o mercado consumidor, tá bom? Rivalidade entre a França e a Alemanha por conta de um território rico em matéria-prima, tá? Em carvão e ferro, e a França tendo sido obrigada a devolver esse território para a Alemanha. Bom, a gente tem, então, dessas rivalidades, a gente ainda tem a rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, tá? E a gente tem o nacionalismo sérvio. Isso aqui envolve uma questão chamada pan-eslavismo. Eslavismo é uma etnia, origem, né, de um povo. Então, várias nações tinham uma mesma origem, uma mesma etnia, eram consideradas nações eslavas. E a Rússia era a maior delas, e a Rússia se dizia a mãe eslava, né? Queria sob a sua tutela, sob o seu domínio, todas as nações eslavas espalhadas ali pela Europa, tá? É, pelo continente europeu e queria que ficasse sob o comando dela. Só que ela batia de frente com o Império Austro-Húngaro, porque a maioria nessas nações, né, dessas nações menores, eslavas, desses povos eslavos, estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. Então tem uma rivalidade entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro. E a Sérvia também, né, uma nação eslava independente da região ali da Península Balcânica, dos Balcãs, também tinha ideia de reunir todas as nações eslavas num estado só e formar um único estado eslavo, tá? Claro, batia de frente com o Império Austro-Húngaro também, que dominava ali
essas nações, tá? Então, a gente tem nacionalismos e expansionismo aflorado nesse contexto aí, que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Bom, essas potências com esses rancinhos, né, entre eles, rivalidades, elas vão se aliar em blocos. Dois blocos vão surgir, dois grupos de alianças vão surgir na Primeira Guerra Mundial. A gente tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tríplice Entente formada por quem, professora? Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a gente tem a Tríplice Aliança, formada basicamente por Alemanha, Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, e a Itália. Bom, outros países participaram, professora? Muitos outros, né? Inclusive, a gente vai entrar na Primeira Guerra Mundial, claro que mais dando um apoio moral, né? Não participando com tropas efetivamente do lado da Tríplice Entente, né? Os Estados Unidos vão entrar do lado da Tríplice Entente também. Então, a gente vai ter vários outros se aliando. É importante falar para vocês que nesse contexto pré-guerra, antes da guerra, né, que vai do final do século XIX, pega o início do século XX todo até 1914, a gente tem um período chamado de paz armada. É um período em que as potências estão investindo em novas tecnologias de guerra, investindo, se armando, investindo, mas a guerra propriamente ainda não havia começado. Os motivos existiam, a indústria da guerra bombava, mas a guerra ainda não tinha se iniciado, né? Bom, o que acontece é que vai haver um atentado, tá, em Sarajevo, capital da Bósnia, tá? É uma nação, uma terra de eslavos, né, uma nação eslava, e ali o que vai acontecer? O príncipe, né, herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, vai ser assassinado. Né? Ele foi visitar Sarajevo com a esposa e eles vão ser assassinados, vai sofrer um atentado ali, vai ser assassinado. E aí vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial, tá? Vai ser o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque aí o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra às nações eslavas vão declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, e aí as políticas de aliança vão se formando, vão se fortalecendo, né? Que tem imagens aí do atentado, tá bom? Bom, a guerra se divide em 3 fases. A primeira fase é chamada de guerra de movimento, a segunda fase é chamada de guerra de trincheiras, depois vocês podem ver mais curiosidades sobre as trincheiras, né? Essa estratégia de guerra utilizada aqui como forma de se proteger, de guardar armamento, onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, tá bom? E a terceira fase, tá? É a fase decisiva da guerra, a fase final da guerra, de entrada da superpotência Estados Unidos e de saída de uma superpotência a Rússia, tá bom? Depois vocês olham com calma todas essas informações que eu coloquei aqui das trincheiras, tá bom? É bem interessante. Bom, na terceira fase, que é a fase que a gente vai falar mais aqui, é a fase da entrada dos Estados Unidos e saída. Por que os Estados Unidos entrou na guerra, professora? Bom, os Estados Unidos tinham interesses econômicos a defender. Os Estados Unidos tinham feito laços econômicos muito fortes com a Inglaterra e com a França. Na verdade, eles deviam aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entram na guerra para garantir a vitória da França e da Inglaterra, já que durante todo esse contexto inicial aí, até 1916, mais ou menos, a Alemanha estava vencendo, né? A Tríplice Aliança estava vitoriosa, estava vencendo a guerra, tá bom? Bom, os Estados Unidos entram e aí dão uma guinada na Segunda Guerra Mundial. A gente tem também a Rússia saindo, tá? Em 1917. Por quê? Porque a Rússia foi resolver problemas internos, tá? Problemas aí de uma revolução, grande revolução socialista que aconteceu, é uma aula à parte que a gente vai estar estudando sobre isso, muito importante esse assunto, tá? Mas não dá para a gente falar nesse contexto aqui agora, mas é importante saber que por razões de política interna, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos entraram na guerra. A Primeira Guerra Mundial, uma guerra impessoal, uma guerra onde a tecnologia foi muito utilizada, tá? Os primeiros aviões com metralhadoras adaptadas, tá? Os carros de guerra blindados, né? Tem aqui os blindados alemães, ó. Depois vocês podem olhar com mais calma, né? Para matar a curiosidade.
Bom, professora, mas você não falou da primeira e da segunda fase. Ninguém vai ficar decorando o nome de batalhas e tal, nada disso. O que vocês têm que saber? Tem que saber que o primeiro momento foi uma guerra de movimento, de formação, né, nas fronteiras, das brigas nas fronteiras, né, de alinhamento. Depois a gente tem as ofensivas alemãs, e aí, a partir de 1917, a gente tem a virada da guerra. Tá bom? Bom, essa guerra, ela vai terminar com um tratado de paz que ficou conhecido como Tratado de Versalhes, tá? É uma Liga das Nações vai ser formada, né, por representantes dos países vencedores, para evitar um futuro conflito desse jeito, né, que aconteça novamente. E nesse tratado, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha vai sair como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Uma série de imposições vão ser feitas, né, que vão prejudicar bastante a economia, a vida política e militar da Alemanha, tá bom? E isso vai criar um rancinho, um revanchezinho aí, um sentimento de revanche nos alemães que futuramente vão descontar na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Principais consequências dessa guerra: os Estados Unidos vão sair ilesos dessa guerra, vão sair como superpotência, né? A indústria bombando, vão emprestar muito dinheiro, virar os credores do mundo, tá bom? A Rússia vai se fortalecer com a revolução que vai passar, né? Vai se tornar a União Soviética, né? E nós vamos ter uma Alemanha bem arrasada, bem destruída, derrotada, assim como outros países também da Europa, tá bom? Nós vamos ter a Áustria, a Hungria, países bem afetados por essa guerra. O fim dos impérios que ainda existiam, o fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Russo, que vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Império Austro-Húngaro, a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, tá? Novos países vão surgir do fim dos impérios, tá? A criação da Liga das Nações para garantir a paz mundial, e a Alemanha grande culpada pela guerra. Bom, acabou a Primeira Guerra Mundial? Acabou, né? De forma bem resumida. Bom, e aí, quando a guerra acaba, em 1918, a gente tem aí, né, os tratados que vão ser feitos até 1919, e a gente tem um período de tentativa de reconstrução da Europa, financiado basicamente aí por empréstimos norte-americanos, dos Estados Unidos. E aí, gente, o laço econômico entre os Estados Unidos e esses países vai ficar muito forte, né? Vai ser muito intenso, tá? Aumentei demais euzinho aqui. Bom, vamos lá. Esses laços econômicos vão ficar muito fortes, muito intensos, e aí a gente vai ter uma crise que vai acontecer nos Estados Unidos, uma crise de superprodução. Deixa eu diminuir aqui, né, para vocês não se assustarem, vamos lá. Bom, uma crise de superprodução que vai acontecer nos Estados Unidos. Lembra que eu falei? A guerra foi lá na Europa, então a indústria dos Estados Unidos estava bombando, eles estavam se desenvolvendo muito, né? Produzindo tanto, que o mercado interno não deu conta, e o mercado externo não estava pronto para isso, porque estava se reconstruindo, né? Estava priorizando a indústria nacional. Então, a gente vai ter uma grande crise nos Estados Unidos, uma crise de superprodução tão grande que vai afetar os países que tinham laços econômicos com os Estados Unidos, inclusive o Brasil, tá? Aqui eu vou colocando detalhes para vocês, tá bom? Depois vocês podem olhar com calma. Essa parte aqui é importante, ó. A superprodução das mercadorias, além da capacidade de consumir esses produtos, tá? A concentração de investimentos, a dificuldade dos países europeus de pagar as dívidas que tinham, de comprar as mercadorias por conta dos impostos. Os Estados Unidos, então, ficam bem prejudicados nesse contexto. Bom, gente, o que acontece? A gente tem como principal fator da crise de 29, que nasce nos Estados Unidos e afeta o mundo pós-Primeira Guerra, a gente tem uma produção que é maior do que a
a possibilidade de consumo, que gera crise, né? Se eu tenho muita mercadoria sobrando, essa mercadoria vai ficar barata, muito barata, né? E aí vai encalhar, e se encalhar, eu vou ter que mandar a gente embora. Então, a gente tem crise, tem desemprego, a gente tem fome, a gente tem miséria, a gente tem acirrada concentração de rendas para uma minoria, uma grande população passando por necessidade, né? Um contraste aqui, né, de quem estava consumindo, quem tinha muito dinheiro para consumir e desfrutar de tudo que a indústria estava produzindo, enquanto a partir da uma grande maioria que não tinha nada, né, que tinha que viver da ajuda, né? 15 milhões de pessoas desempregadas naquele contexto, a Grande Depressão, porque surgiu nos Estados Unidos, mas, no entanto, afetou o mundo, porque os Estados, todo mundo, de certa forma, né, vários países do mundo deviam aos Estados Unidos, tá bom? Uma crise econômica gera crise social, vira um problema social, porque gera fome, gera desemprego, aumenta a criminalidade, aumenta os protestos, muitas pequenas empresas vão à falência, os bancos também. Então, acontece aí um agravamento socioeconômico geral. E o Brasil, professora, sofreu? Sofreu. Os Estados Unidos eram o principal comprador do café brasileiro, que era o produto mais vendido e exportado no Brasil, e parou de comprar. E aí sobrou café, né? O preço do café caiu e os fazendeiros tiveram prejuízos, tá bom? Então, a gente tem também uma crise de superprodução no Brasil, superprodução de café. Bom, como é que os Estados Unidos saiu dessa, professor? O presidente da época do contexto, Roosevelt, ele cria um plano econômico, né, de interferência, vai criar frentes de trabalho de obras públicas, né, vai usar o dinheiro do Estado, vai investir em obras públicas e vai empregar a população, para que a população tenha salário e possa voltar a consumir. Basicamente, é essa a ideia, tá bom? Vai dar certo. 11 anos depois do início da crise, os Estados Unidos estavam recuperados dessa grande depressão econômica. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem que pensar, muita gente fala, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira? Alguns historiadores dizem que sim, outros não. O importante é você saber que a raiz da Segunda Guerra Mundial está aqui no Tratado de Versalhes, que é aquele tratado que fez da Alemanha a grande culpada pela guerra. Por quê? Porque os alemães, eles vão criar uma revanchezinha, um rançozinho, porque eles vão ter, que pagar, devolver territórios, pagar indenizações, ter o seu exército restrito. Então, eles vão sofrer uma série de punições nesse Tratado de Versalhes, que vai criar essa revanche, esse sentimento de vingança neles, vamos dizer assim, tá bom? E, além disso, nós temos outros fatores que vão colaborar para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. A gente não pode esquecer das novas políticas ideológicas de nazismo e fascismo que se espalhavam pela Europa diante de um contexto de crise econômica, né? O que já estava ruim por conta da Primeira Guerra ficou ainda pior com a crise de 29. Então, a gente tem aí pessoas passando fome, pessoas desabrigadas, pessoas assim no desespero, acreditando em tudo que aparece, né? Então, a gente vai ter o surgimento e a aceitação da população alemã e da população italiana aos regimes totalitários do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, tá bom? Depois vocês podem pesquisar mais as características, como é que era, mas só para vocês, né, terem uma ideia, regimes totalitários que concentravam os poderes na mão de um só. A gente tem o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, totalmente militarista, expansionista, racista, no caso da Alemanha, tá? Aí com a teoria ariana de superioridade da raça ariana, dos alemães em relação a todos os outros, né? Considerando os outros inferiores, né? Investimento até em pesquisas mesmo científicas para provar biologicamente essa superioridade. E o racismo, né, gente, que, né, havia uma grande perseguição, não só eles não eram só antissemitas contra os judeus, mas eles eram contra todas as minorias, todos aqueles que destoavam da raça ariana, tá bom? E essas pessoas foram parar em campos de concentração, foram escravizados e foram mortos em câmaras de gás, tá bom? Pesquisem mais sobre isso, porque é um contexto muito forte da história mundial, tá bom? O nazismo e o fascismo são políticas econômicas expansionistas, de dominação de novos territórios, de novas populações, de novos, vamos dizer assim, de novas nações, né? De expansionismo nacional. Então, a gente tem aí
a guerra começando por conta dessa expansão. Bom, havia um tratado de não agressão entre a Alemanha e a Inglaterra e um tratado de não agressão entre a Alemanha, né, e, na verdade, assim, Alemanha e Itália de não agressão à Inglaterra, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Esses pactos de não agressão aqui, que a gente não precisa ficar entrando em detalhes, vão ser quebrados, né? Não vão ser respeitados, tá? E aí o que vai acontecer é que a gente vai ter o fracasso daquela liga que tentava manter a paz mundial, porque a guerra vai começar a partir de uma política expansionista nos anos 30, bom, que começa aí com a Alemanha e a Itália e o Japão dominando novos territórios que pertenciam a outros países. Tá? A guerra estava prestes a explodir. A gente vai ter o Japão invadindo a Manchúria, território que era da China. A gente vai ter o Hitler com uma série de invasões, nem vou ler todos aqui, mas depois vocês veem com calma aqui, dos mais importantes aqui, a anexação da Áustria à Alemanha, tá? E a invasão da França e da Inglaterra por Hitler, descumprindo lá o pacto de não agressão, tá? A gente vai ter aqui também o Hitler descumprindo o pacto de não agressão à União Soviética, portanto, a União Soviética decretando guerra à Alemanha, tá bom? Então, a gente tem a guerra propriamente. Aqui, gente, é como a guerra começa. A guerra começa em 1939, com a Alemanha assinando um pacto secreto de não agredir a União Soviética e, em seguida, invadindo a Polônia, tá? E aí, da Polônia, eles começam uma série de novas invasões, e assim que os alemães invadem a Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, tá? E aí a gente tem a guerra começando. Então, quando que a Segunda Guerra começa? A primeira começou lá com o atentado do herdeiro do trono austro-húngaro. E aqui, professora? Aqui começa com a invasão alemã à Polônia, tá bom? E a gente tem a Segunda Guerra Mundial começando. A ofensiva alemã caracteriza o início da guerra, né? O início daí, a invasão à Holanda, invasão à Bélgica, invasão à Noruega, invasão à França, tá? A gente tem, na Segunda Guerra Mundial, isso aqui é muito importante, dois grandes blocos que se formam. A gente falou que lá na Primeira Guerra tinha a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Aqui a gente também vai ter dois blocos, a gente vai ter o eixo e os aliados, tá? A gente vai ter, do lado dos aliados, Inglaterra, França, a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, e do outro lado a gente vai ter o eixo. Quem é o eixo, professora? Os regimes totalitários, a Itália e a Alemanha e o Japão, que viviam um regime muito parecido. Tá? Então a gente tem os dois blocos, aliados versus eixo. Esse é o contexto de alianças da Segunda Guerra Mundial. Muitas batalhas, ninguém vai ficar decorando o nome de batalhas, né? Várias operações também, muitos nomes, muitas datas. Nós vamos pular essa parte, depois vocês leem com calma aí, tá? Todas, e vejam com calma essas imagens. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra de super tecnologia também, é uma guerra nuclear, né? Bomba atômica, né? Radioativa, tá? E de mais avanço ainda tecnológico que a Primeira Guerra, tá bom? Se a Primeira Guerra já foi, a Segunda, então, imagina, né? Proporções catastróficas. A gente tem aqui a entrada dos Estados Unidos em 1941 na guerra, quando os japoneses atacam uma base, a base de Pearl Harbor, se eu não me engano, ela ficava no Havaí, né? E aí os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e entram na guerra ao lado dos aliados contra a Alemanha e contra o Japão, tá bom? E a Itália. A gente tem aqui os aviões alemães, ó, muita tecnologia nesse contexto dessa guerra. A participação do Brasil é uma coisa importante aqui, ó.
Tem uma canetinha aqui. A Força Expedicionária Brasileira. O Brasil lutou de fato na Segunda Guerra Mundial. Na primeira foi só um apoio moral, mas aqui não. Aqui houve participação efetiva, tá bom? Então, a gente tem aqui 25 mil soldados que foram, né, nessa força expedicionária, na FEB, 456 mortos, 2.722 feridos. São números aproximados, tá, pessoal? Então, a gente tem o Brasil sendo um dos responsáveis pela derrota da Alemanha. Olha aqui, ó, Mussolini sendo preso e fuzilado. Então, o Brasil aí, bem importante nesse contexto de vitória sobre a Itália, tá bom? Nós participamos diretamente desse contexto dessa guerra, tá? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Aqui é até a propaganda da época, né? Depois vocês olhem direitinho, tá bom? Falando o repórter Esso, né? Falando da FEB, da Força Expedicionária. Bom, professora, você disse que nesse primeiro momento da guerra aí, nos primeiros anos, a Alemanha começou a vencer. Sim, vencia. A primeira a ser derrotada foi a Itália. Depois a gente vai ter uma virada na guerra a partir de 1944, com o desembarque de muitas tropas na Normandia, uma região que pertencia à França, e aí começa a retomada do território francês, né? E o recuo das tropas alemãs que estavam dominando aquele território. Então, o dia D, o dia que, vamos supor assim, que vira, né, o contexto da guerra, quem estava perdendo começa a ganhar espaço, que no caso, os aliados, tá bom? A gente tem essa guerra em 45 virando de vez e aí terminando com rendição. O último país do eixo a se render foi o Japão. O Japão vai se render em 1945 após as bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que provoca total destruição, né, total mazela nesse contexto aí da guerra, tá, gente? Aqui tem várias imagens da guerra, depois vocês olhem com calma, tá? A rendição da Alemanha, a Alemanha se rendeu às tropas soviéticas, tá? E Hitler cometeu suicídio, tá? Aqui imagens das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, jogada pelos Estados Unidos, mais de 300 mil mortos, tá, gente? Eles sofrem, a população dessas cidades japonesas sofrem até hoje por questões hereditárias, genéticas, por causa da radioatividade que foi passando de geração para geração. Então, bem triste, episódio bem triste da história, né? Consequências da guerra, 45 milhões de mortos, 25 milhões, né, na União Soviética e 5 milhões de judeus mortos. Olha, os judeus são uma situação à parte aqui dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, vale a pena dar uma estudada mais, dar uma pesquisada. O Holocausto, né, gente? A gente já ouviu falar, o Holocausto foi a dizimação, o genocídio, né, de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Eu já comentei isso com vocês no início, foram escravizados, foram mortos, eram submetidos a condições de trabalho, né, péssimas, de lugar para dormir péssimo. Então, assim, eles viviam condições de escravidão total mesmo, e muito humilhados e mortos em câmaras de gás, né, sufocados, queimados, sei lá, em câmaras de gás, tá bom? Então, não só os judeus, né, gente, nos campos de concentração iam parar todos aqueles que destoavam dos padrões arianos, né, da teoria nazista, tá bom? Então, um regime bastante racista e genocida, tá bom? No final da Segunda Guerra Mundial tem a criação da ONU, que é uma organização importante que existe ainda no contexto de hoje, responsável pela paz mundial, a Organização das Nações Unidas, a gente escuta falar, vira e mexe nos noticiários, né? Os Estados Unidos, óbvio, vão sair super fortalecidos dessa guerra. Duas superpotências vão sair dessa guerra. De um lado, os Estados Unidos, super capitalista, né, com a sua indústria bombando, por conta de não ter acontecido nada em solo norte-americano, só lá na Europa, né, e os Estados Unidos emprestando, investindo e lucrando, né, vendendo armamentos, lucrando com a
lucrou com a Primeira e lucrou ainda mais com a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética sai destruída até materialmente, seu território, né? Mas em compensação sai uma potência militar com a sua política socialista. Tá? Então, a gente vai ter uma potência socialista, a União Soviética, e uma potência capitalista, os Estados Unidos. Olha aí, ó, os campos de concentração que eu falei para vocês, né? Os judeus aqui, eles eram submetidos, tá? Olha as valas coletivas, bem triste, né, gente? Aqui, terminando uma visão poética da tragédia, isso é uma canção, né? Depois vocês podem procurar ouvir, porque vale a pena, né? A letra fala das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, tá? É isso, gente. Fim, né? Só que não, façam os exercícios, façam as atividades, os formulários, revejam essas aulas, tá bom? Assistam novamente a aula e mantenham os seus estudos em dia e também se cuidem, se protejam desse vírus, se protejam nessa pandemia, se cuidem e estudem, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.